Olá, eu me chamo Cariane e hoje nós vamos falar de himinolepise. O que é? Ela é uma parasitose intestinal causada por espécie de vermes Himinolepis diminuta, conhecido como a tenia do rato, e Himinolepis nana, conhecido como a tenia anã. Ela trata-se de uma verminose com ampla distribuição mundial, cosmopolita, sendo a infecção por cestodo mais comum em todo o mundo. Possui a maior frequência no sul dos Estados Unidos e na América Latina. No entanto, também presente na Austrália, países mediterrâneos como Oriente Médio e Índia. A maior incidência ocorre em países de clima temperado. Sobretudo, as populações vivem em condições de pobreza com higiene precária, ocorrendo habitualmente em crianças. Transmissão e ciclo biológico. A Himinolepis nana é um parasita que possui um ciclo biológico heterogênico, com mais de um tipo de hospedeiro, e o outro monogênico, que é um único hospedeiro. A transmissão ocorre de diferentes formas: interoinfecção ou primoinfecção. O homem ingere ovos embrionados da tenia anã, presentes na água ou alimentos contaminados, com as fezes de um hospedeiro humano parasitado, que é o ciclo monogênico, ou ingere larvas cistercoides presentes no interior de pequenos insetos, como pulgas, carunchos de farinha. Quando consome juntamente com os alimentos, de forma acidental, que é o ciclo heteroxênico. Autoinfecção externa, ciclo monogênico. Quando o indivíduo parasitado com hábito de higiene precário ingere novamente os ovos embrionados liberados juntamente com as próprias fezes, levando a mão contaminada diretamente à boca. Autoinfecção interna, ciclo monogênico. Quando os ovos embrionários presentes no intestino delgado humano liberam as larvas no ambiente intestinal, essas evoluem para vermes adultos, sem precisar do ambiente externo, favorecendo a reinfecção e cronicidade. Tenia anã. Possui como forma evolutiva o ovo, a larva cisticercoide e o verme adulto. O ovo tem formato oval, semelhante a um chapéu mexicano, visto por cima, com casca contendo duas membranas externas, a mais delgada e a interna com mamilões na extremidade, projetando de 4 a 8 pares de filamentos, finos e transparentes, separada por um espaço claro com conteúdo granuloso. No seu interior é possível visualização de um embrião hexacanto com 3 pares de acúleos ou gachos. Esses ovos serão eliminados juntamente com as fezes de um hospedeiro infestado, em condições de infectar o mesmo outro ser humano no ambiente externo, sobrevive viável até 10 dias. Esse ovo embrionado poderá contaminar água ou alimentos ou serem levados diretamente à boca do homem. Passando pelo estômago, sofrerá a ação de suco gástrico, sendo sua casa semidigerida. Chegando no intestino delgado, sobretudo no íleo, o embrião será liberado e irá penetrar na microvilosidade intestinais para se desenvolver. Após 4 dias, dará origem à larva cisticercoide. A larva cisticercoide possui uma cabeça invaginada, envolta uma membrana contendo um líquido transparente. Após 10 dias da sua origem, ela sairá de uma microvisilidade intestinais, agora desinvaginada, alcançando a luz intestinal. Uma vez no ambiente ileal, a larva cisticercoide se fixará na parede do intestino do íleo e se desenvolverá mais ou menos após 10 dias e dará origem ao verme adulto. O diagnóstico será por exames de fezes, pelo método de rotina com o encontro ovo característico. O tratamento pode ser um chá de erva de hortelã. Manifestações clínicas. A tenia anã irá se instalar e parasitar no intestino delgado, íleo do ser humano, e os sintomas, na maioria das vezes, serão relacionados a essa localização. O período de incubação da doença será de 2 semanas. O tempo médio de desenvolvimento do verme adulto, realizando ovipostura, o período de transmissibilidade será variável conforme a sobrevivência do verme adulto no interior do hospedeiro. Pode ser de 5 a 6 semanas. Há anos.
Na maioria das vezes, o parasita permanece na luz intestinal sem causar sintomas ou causando poucos, o que aumenta o risco da disseminação da doença. No aparecimento de sintomas, eles serão bem inespecíficos e semelhantes a outras parasitoses, como a diarreia, a dor abdominal, tipo cólica, a perda de peso. Ademais, podendo haver cefaleia, sem explicação aparente e crises epiléticas. Ascaridíase. O que é? A ascaridíase é uma infecção causada pelo parasito Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, o que pode provocar desconforto abdominal, dificuldade para defecar, diarreia e vômito. Apesar de ser encontrada com mais frequência no intestino, também pode se desenvolver em outros locais do corpo, como o coração, pulmão, vesícula biliar e o fígado, principalmente se não houver diagnóstico ou se o tratamento não for feito corretamente. Principais sintomas. Os sintomas das ascaridíase estão relacionados com a quantidade de parasitas no organismo e há principalmente sintomas intestinais, sendo os principais: dor ou desconforto abdominal, náuseas e vômitos, diarreia ou presença de sangue nas fezes, cansaço excessivo, presença de verme nas fezes. Além disso, como o parasita pode se espalhar pelos outros locais, também pode surgir outros sintomas específicos de cada local afetado, como tosse, sensação de falta de ar, quando se desenvolve nos pulmões, ou vômitos com vermes, quando surge no fígado ou na vesícula, por exemplo. Em algum caso, o parasita pode estar presente mesmo que não existam sintomas, pois é necessário que desenvolva e estejam presentes em grandes números para que comecem os principais sintomas. Por essa razão, muitos médicos recomendam tomar antiparasitário uma vez por ano, para eliminar possíveis parasitas que possam estar crescendo mesmo que não haja sintomas. Diagnóstico. Na maioria dos casos, a ascaridíase pode ser diagnosticada por meio da avaliação dos sintomas pelo clínico geral ou infectologista. No entanto, é importante que seja realizado exame de fezes para que seja confirmado o diagnóstico e se possa iniciar o tratamento. Ciclo de vida. O ciclo de vida tem início quando as fêmeas adultas presentes no intestino delgado colocam seus ovos, que são eliminados para o ambiente juntamente com as fezes. Esses ovos passam por um processo de maturação no solo para que se tornem infectantes. Devido à permanência no solo, os ovos podem ficar grudados em alimentos ou serem transportados pela água, podendo haver contaminação das pessoas. Após serem ingeridos, a larva infectante presente no interior do ovo é liberada no intestino e perfura-se e desloca para o pulmão, onde sofre o processo de maturação. Após o desenvolvimento nos pulmões, as larvas sobem pela traqueia e podem ser eliminadas e deglutidas. Quando são deglutidas, sofrem um processo de diferenciação em macho e fêmea. Produz-se e ocorre novamente a liberação de ovos pelas fêmeas do Ascaris lumbricoides. Espero que tenha entendido. Obrigada.